E eu quero então pensar com vocês hoje sobre esse tema: família, um plano perfeito de Deus. Esse é o cartaz da nossa campanha dos 30 dias de oração. O tema é famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Eu peço que você abra então a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, no comecinho lá da Bíblia, Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 18 a 25. E nós queremos ler esse texto que fala da criação, a criação do homem, a criação da mulher, a formação da primeira família, como Deus idealizou, e nós queremos aprender lições para nossas vidas hoje. Gênesis capítulo 2, de 18 a 25, o texto sagrado diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Só até aqui. Eu quero então pensar algumas coisas à luz desse texto, três pontos de vista a respeito do que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, a primeira apontamento que queremos fazer aqui é que Deus cria o homem como uma unidade. O homem, uma unidade. Quero ler o texto, Gênesis 2, verso 18, veja. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém? Nessa narrativa, irmãos, primeiro eu quero pensar que esse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis 2:18, ele é um detalhamento da criação. Se você olhar esse outro texto aqui, de Gênesis 1:27, veja o que está escrito: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, e isso foi o sexto dia. Então nesse texto de Gênesis 1:27 fala que Deus criou o homem e mulher. Agora no texto que nós lemos de Gênesis 2, o capítulo 2, o verso 18, está dizendo que Deus criou primeiramente o homem. E não há conflito nesses dois versículos. Algumas pessoas querem colocar como sendo um erro, mas nada disso. O capítulo 2 é um detalhamento do que teria acontecido no sexto dia, quando Deus cria primeiramente o homem e depois a mulher. E o texto que está escrito ali de Gênesis 1:27 diz que Deus então, homem e mulher os criou. Não há nenhum conflito quanto a isso. Mas eu queria chamar a atenção então sua, que Deus, quando estava criando toda a sua criação, em cada dia Deus repetia uma frase no final da criação e dizia: E viu Deus que era bom. E viu Deus que tudo era bom. Só que quando chegou no sexto dia, a expressão de Deus mudou. A expressão de Deus foi: E viu Deus que tudo era muito bom, porque agora a criação estava completa com o homem e a mulher. Mas agora Deus olha para o homem, e veja o texto que nós lemos anteriormente. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Ora, mas se Deus disse que tudo era bom e muito bom, por que agora Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só? E nós queremos pensar sobre isso. Então Deus primeiro percebe que o homem está só. Deus faz essa declaração. E veja que quem declara isso não é Adão.
Você não encontra nenhum versículo Adão reclamando que não tem uma companheira. Você não encontra nenhum versículo Adão dizendo: mas Senhor, tem aqui o leão e a leoa, tem aqui o macaco, a macaca, cada um dos animais tem os seus pares, mas não tem nenhum par para mim. Você não vê essa reclamação de Adão, porque Adão estava bem com Deus, estava bem consigo mesmo. Mas o Senhor, que é perfeito nos seus caminhos, conhecendo o homem que Ele mesmo havia criado, Ele faz uma declaração: ele está só. Então Deus providencia uma companhia para o homem. Mas é bom a gente lembrar que Adão, não foi Adão que pediu essa companhia. Adão estava bem com Deus. Segundo lugar, Adão estava então satisfeito, ele estava bem resolvido consigo mesmo. Ele não estava à procura de um outro par, alguém que o completasse. Ele já estava se sentindo completo com a presença de Deus, com a companhia de Deus. E Adão ali desfrutava, como diz um texto mesmo de Gênesis, da companhia de Deus, da harmonia, de todo fim de tarde Deus vinha falar com ele. Para pensar, poder conversar com Deus assim, tete a tete, pessoalmente, no final de cada manhã. Esse era o relacionamento de Adão com Deus. E não havia crise existencial em Adão pela ausência de uma companhia, porque Deus preenchia essa a ausência que pudesse existir. Adão estava perfeitamente satisfeito em Deus. E isso a gente nos leva a pensar algumas coisas importantes que nós precisamos lembrar. Nós precisamos ser seres completos em Deus. Você e eu não podemos depender de outrem para sermos felizes, exceto estarmos felizes em Deus. Não podemos depender de outra pessoa para estarmos felizes, mas estarmos completos e nos sentirmos felizes em Deus. E aí a gente entra, e eu quero hoje pensar com você de derrubarmos um mito, o mito da cara metade. Vivemos numa sociedade que vive dizendo isso: você precisa encontrar a sua cara metade, você precisa encontrar a sua outra banda da laranja, você tem que encontrar alguém que te complete. E a sociedade nos impulsiona e nos pressiona. É só ver um jovem ou uma jovem, depois dos 20 anos em diante, começa uma pressão: mas não casou ainda? Não tem namorado ainda? O que está acontecendo? E a gente começa então a pressionar, os jovens para que se casem. E essa tendência e esse pensamento de que temos que ter uma companhia, de que temos que formar uma família, e que se isso não acontecer, estamos infelizes, isso é um mito. É a palavra de Deus hoje. Eu quero, à luz do texto que estamos lendo, derrubar esse mito na sua mente, no seu coração. E nós sabemos também que é bem verdade aquele ditado que diz, antes só do que mal acompanhado. E eu tenho dito isso para alguns jovens, e alguns que às vezes estão até já com noivado marcado. Eu digo: olha, pense bem, ore um pouco mais, pense se isso realmente é a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, antes estar só com Deus, feliz com Ele, do que estar num casamento ou numa união que não agrada a Deus e que não nos traz felicidade. E como nós temos visto famílias infelizes assim. Hoje em dia nós temos visto a efemeridade dos relacionamentos. Temos visto casamentos que duram cada vez menos, relacionamentos que acabam-se rapidamente. Certa vez um casal já de muitos anos de vida conjugal foram perguntados: qual é o segredo para vocês viverem uma vida tanto tempo juntos assim, completando bodas de ouro já, 50 anos de casados? Qual é o segredo para isso? E aquele casal respondeu: nós somos de um tempo de que quando as coisas quebravam, a gente consertava. Hoje em dia, uma máquina de lavar quebrou a tampa, joga-se a máquina de lavar inteira fora. Quebrou alguma coisa em casa, a gente descarta logo. E assim tem acontecido também com os relacionamentos. Qualquer coisa não dá muito certo, a primeira discussão, alguns já querem se livrar do outro. Mas casais que resolvem consertar o relacionamento, e que coisa maravilhosa é quando alguém pede ajuda.
Relacionamento, irmãos, é algo difícil. Relacionamento conjugal é algo que, humanamente falando, friamente falando, é algo que deveria dar sempre errado, sabia? Porque são duas pessoas totalmente diferentes, de origem diferente, com gostos diferentes, com formação cultural diferente, e às vezes até nível social diferente. Tem mais chance para dar errado do que para dar certo. E graças a Deus e glórias a Deus que muitos têm dado certo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos investir, precisamos acreditar na família e precisamos também pedir ajuda. No menor sinal de problema, peça ajuda. Eu sempre falo isso aqui. Se chegar lá no almoço, a mulher queimou o arroz, teve briga por causa disso, não espera para amanhã, já liga para mim para a gente sentar e conversar e orar junto para resolver esse problema. Primeira solução, já vou levar os dois para almoçar fora. Acabar esse problema, eu pago a conta até, para não ter problema por causa do arroz queimado. Mas não fiquem com um problema sem resolver. Resolva o problema, não adie as situações conflitantes do casamento. E são dois seres completos que se ajudarão. Portanto, eu queria que você gravasse isso. Adão era alguém bem resolvido consigo mesmo. Eu estava lendo hoje uma poesia do poeta Fernando Pessoa. Ele estava dizendo o seguinte, mais ou menos a frase dele, de que alguém para se casar primeiro precisa ser feliz, para então poder fazer o outro feliz. Percebe? E isso é uma verdade. Adão só pôde constituir uma família e seguir o plano de Deus porque antes ele já estava bem resolvido com Deus. Ele já estava com as suas questões acertadas, não estava em crise existencial, não estava olhando para a criação e se achando incompleto, se achando defasado em alguma coisa. Absolutamente. Adão estava completo em Deus, e assim fez o seu ofício, o seu trabalho de cuidar do jardim, de dar nome aos animais, e acertou direitinho, né? A vaca tem cara de vaca mesmo, o leão tem cara de leão mesmo, o cachorro tem cara de cachorro. Adão estava ali completo e fazendo o seu ofício diante de Deus. Mas Deus diz, não é bom. Eu quero ainda falar um pouco sobre isso. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, Deus não está se contradizendo. É como se Deus estivesse dizendo, está bom, mas pode ser melhor. Está bom, mas pode ficar ainda mais interessante essa situação, esse relacionamento de Adão. Em segundo lugar, então, Deus cria agora um outro ser, a mulher, uma outra unidade. Às vezes a gente fala muito e se refere à mulher, eu quero de novo voltar nessa tecla, né? Da outra metade, do complemento, ainda que ela complete mesmo a vida do homem, ainda que ela seja uma ajudadora que completa em muitas coisas, mas ela é uma outra unidade, tão completa quanto Adão, tão também podendo ser feliz em si mesma quanto Adão. E a gente tem que fugir então, meus irmãos, desse estigma de que para ser feliz tem que estar casado. Nós sabemos que as situações vividas por cada um de nós, circunstâncias que a vida nos conduz, muitas vezes algumas pessoas não terão mesmo a condição de se casarem. Alguns farão isso por uma opção, outros farão isso até por um chamado de Deus. Alguns terão a opção de se manterem sozinhos, como foi o apóstolo Paulo, como uma forma de dedicar-se a Deus. Há também aqueles que já foram casados e que por alguma razão, talvez pela perda do cônjuge, uma viuvez, talvez um relacionamento que não deu certo, estão sozinhos hoje, mas isso não é empecilho para sermos felizes na presença de Deus. Amém? Nós precisamos nos sentirmos completos com o nosso Deus, tendo uma companhia ou não, precisamos estar felizes e satisfeitos em Deus. E Deus então cria esse outro ser, a mulher, agora para que estivesse ao lado de Adão. Veja o texto, os versos 21 e 22, a palavra diz: então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele.
Então, em primeiro lugar, eu quero pensar sobre a criação da mulher, que Deus faz uma ajudadora idônea. Deus, agora, Adão estava ali com a criação, mas não havia alguém que lhe fizesse a companhia e que lhe fosse igual. Adão estava sobre a coroa da criação. Deus disse que ele deveria dominar sobre todos os animais, cuidar de toda a criação, e Adão estava fazendo isso. Portanto, os animais e toda a criação estavam abaixo de Adão. Ele estava governando tudo aquilo ali. E havia no relacionamento de Adão um outro relacionamento que era alguém acima dele, que era Deus. Então Adão se relacionava com a natureza, estando abaixo de si, relacionava-se com Deus, estando acima dele, mas não havia alguém que ele se relacionasse de igual para igual. E é por isso que Deus então cria a mulher, que fosse uma ajudadora idônea, na versão que nós lemos aqui, uma ajudadora que lhe correspondesse, que estivesse em pé de igualdade em capacidades, em inteligência. Deus cria então a mulher, e nessa guerra do sexo sempre fica uma disputa, né? Quem é mais inteligente? Se é o homem, se é a mulher. Quem é mais sagaz? Se é o homem ou se é a mulher? Quem é mais capaz? E ficam as mulheres numa histeria e até numa crise, gerando movimentos como o movimento feminista, querendo uma igualdade com os homens, igualdade em todas as instâncias, em todas as funções. Meus irmãos, nós sabemos que não é assim. Deus não fez, se fosse para fazer a mulher com todas para desempenhar todas e quaisquer funções, há funções, com todo respeito, nós sabemos disso, não cabe a uma mulher. Às vezes vemos algumas mulheres em algumas funções, em algumas profissões, que eu sinto um pesar por isso, de ver algumas profissões que são por demais estafantes e por demais difíceis para uma mulher executar. Nisso não estou falando de capacidade, mas da estrutura feminina mesmo, que é muito mais frágil, é lógico, como diz a palavra, de termos a mulher como sexo mais frágil. E nós temos que fugir desses extremismos, desses movimentos feministas, e cada mulher também sentir-se satisfeita e plena em Deus, não querendo se igualar a homem algum ou qualquer outra situação, mas estando feliz consigo mesma, estando feliz com o nosso Deus. E por isso Deus prepara uma ajudadora idônea. E aqui eu queria também falar que a solidão não deve ser a primeira opção. Eu fico triste quando ouço um homem ou uma mulher que não são casados declararem assim: eu não vou me casar, eu quero ficar solteiro a vida inteira. Está errado isso. Se é por opção, se é uma teimosia, se não é por um chamado de Deus, se não é por um propósito de Deus, se é algo apenas como uma intransigência, está errado. Deus nos formou para sermos seres sociáveis, seres relacionais, tanto que nascemos totalmente dependentes dos nossos pais, em todas as instâncias, desde a alimentação, a geração, a alimentação, a higiene, somos dependentes de todo mundo. É um grande mito a história do Tarzan, né? Lembra a história lá de Tarzan? Um bebezinho abandonado no meio do mato, vem os macacos, começa a cuidar. Um mito, a história, conto da carochinha isso. Jamais seria verdade isso, por mais que, a não ser que fosse um milagre de Deus mesmo, mas algo que o ser humano precisa de outro ser humano, alguém que lhe seja igual. Por isso Deus criou a mulher, para que estivesse ao lado do homem. E assim, irmãos, a solidão não deve ser a primeira opção. Mas se você estiver só, por opção, peça a Deus que mude isso no seu coração. E eu gosto de estatísticas. Eu trouxe aqui uma estatística falando sobre o avanço da solidão no Brasil. Veja, essa já está uma estatística quase que caduca, né? Esse foi do censo de 2010, já estamos perto de ter outro censo, mas no censo de 2010 diz que 12,1% dos brasileiros vivem sós, segundo o censo de 2010. O censo anterior, o índice era de 9,2%. Veja,
O censo de 2000, 9,2, e 2010 esse número pulou para 12,1. 277 milhões de pessoas aproximadamente vivem sozinhas hoje em dia. Também 80% foi o aumento do número de solitários entre 96 e 2011. Veja, em 15 anos, esse número aumentou 80%. E nessa pesquisa que eu fiz, vai falando também de uma série de outras consequências da solidão, até o surgimento de enfermidades, sabia? Pessoas que vão ficando mais entristecidas, mais propensas à depressão, mais propensas ao uso de medicamentos de antidepressivos, e até alguns que entram pelo caminho de uso de drogas, de entorpecentes, por causa da solidão. Deus não nos fez para sermos sós ou para vivermos sós. Deus nos fez para vivermos em comunidade, e nós precisamos lembrar disso. Em terceiro lugar, a importância do compartilhamento. Por isso precisamos compartilhar as nossas dores. Por isso a igreja é um lugar maravilhoso, onde nós podemos abrir o nosso coração com os nossos irmãos, podemos falar daquilo que nos pesa, daquilo que nos preocupa, de estar num grupo de oração, num pequeno grupo, e ali poder dizer das nossas angústias, das nossas dificuldades. Não fique sozinho. Se você não participa de nenhuma igreja, eu aconselho você, está procurando uma igreja boa, acabou de achar, é aqui mesmo, sem falsa modéstia, sem arrogância, mas você precisa estar num local onde você possa compartilhar as suas dores, os seus dramas, os seus dilemas. Ninguém é uma ilha, já dizia o poeta. Todos nós precisamos viver em comunidade, viver em família, e precisamos valorizar isso. Em quarto lugar, Deus é um ser relacional. Por que Deus nos fez assim? Porque o próprio Deus, de eternidade a eternidade, existe e coexiste numa figura que nós não conseguimos explicar com toda a interesse, com todo o alcance, mas Deus é os três pessoas em um, a Trindade. Há relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O próprio Deus, na criação do homem, você pode ver o texto lá, o versículo em que o texto registra assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não diz, eu vou fazer o homem. Ele diz, façamos. Por quê? Deus estava dizendo ao Espírito Santo e também a Jesus, a Trindade em harmonia e em consenso resolvem criar o homem. Assim, tudo que Deus faz, três pessoas são manifestas. Até em algumas situações da natureza, como já dizia o doutor em física e também em teologia, Adalto Lourenço, tem umas mensagens dele que são maravilhosas sobre isso. Ele vai falando das três formas da matéria, três formas de como a água se manifesta, e assim vai. Deus na natureza foi deixando as suas impressões digitais e mostrando que Ele também era um ser relacional. E eu e você precisamos ser pessoas que se relacionam, pessoas que amam e que abençoam a vida do outro. E a mulher então chega para dar essa completude à vida do homem como uma ajudadora idônea, alguém com as mesmas capacitações, com a mesma capacidade, com a mesma importância diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero então aqui, em terceiro lugar e finalizando, a família agora uma nova unidade. Primeiro Deus cria o homem, uma unidade, cria a mulher, uma outra unidade, mas agora eles dois formam uma outra unidade, que é a família. Veja o texto, o verso 24: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E desse versículo eu queria olhar com você essa análise aqui de cada palavra do versículo, que traz um recado para nós. O texto diz, portanto o homem, e daí já denota essa expressão, a necessidade de maturidade, formação de família. A pessoa para dizer, eu vou formar uma família, eu vou me casar, eu quero me unir agora ao meu amado, à minha amada, para formarmos uma família. A primeira condição é que haja
maturidade. Nós temos visto muitas crianças, emocionalmente crianças, às vezes na idade, na data de nascimento, nem é tão criança assim, mas intelectualmente e emocionalmente imaturos, se arvorando e decidindo ir para o casamento, despreparados, sem a maturidade necessária. E o texto está dizendo, portanto, o homem, alguém que já está formado, alguém que já está amadurecido, resolve então ir para o casamento. Outra expressão, deixará. E esse deixará, ele tem muitos significados. Não é só um deixar físico, de mudar de endereço, de mudar para uma outra residência, mas é um deixar emocional, é um deixar psicológico, é um deixar até mesmo financeiro. Não tem que pedir mais para a mãe, para o pai comprar aquele tênis. Minha calça jeans de marca rasgou, pai, mãe. Casou, agora coloca a calça jeans e o tênis no orçamento familiar. Se quer a calça jeans que estava sonhando, coloca, deixa o pai e a mãe quieto. Mãe, pai, minha calça, meu tênis aqui, deu problema. Agora se vira nos 30. E a gente então tem que ter esse deixar de dependência, é literalmente cortar o cordão umbilical, cortar essa ligação de dependência com os pais. Não é de ignorar os pais, nem de rejeição aos pais, mas é um deixar emocional, um deixar físico também, um deixar financeiro. Deixa a aposentadoria lá do seu pai, da sua mãe quietinho e corre atrás do problema. Também deixará o homem seu pai e sua mãe. Olha, o texto deixando claro o modelo que Deus estabeleceu da família completa, e se unirá, agora formando então uma nova unidade, formando uma nova família, a sua mulher, a sua ajudadora, ao seu cônjuge, e se tornarão, que é um processo de aprendizagem, de amizade e confiança. Irmãos, casamento não se acha pronto, tem que ser construído. Casamento não se acha pronto, não se faz pronto, tem que ser construído. O casamento é uma etapa de adaptação. Há casais que não toleram e não passam nem na fase de adaptação, na fase de deixar os costumes que tinha na outra casa, na casa dos pais. Um deixava a toalha molhada em cima da cama, o outro deixava roupa jogada, deixava a vasilha para lavar em cima da pia na casa dos pais. Mas agora não, é uma outra realidade, é uma outra família, são outros hábitos, outros costumes que precisam ser adaptados. E essa adaptação, ela acontece e precisa acontecer. E depois ele finaliza, e uma só carne, uma intimidade profunda entre duas pessoas. Por isso que nós estamos chamando de que a família é uma nova unidade. Ao nos unirmos com o nosso cônjuge, a união de uma só carne nos torna agora uma nova unidade, essa família. Eu quero então finalizar acrescentando aqui ainda alguns pensamentos. Primeiro, já não são dois, mas um. Assim a palavra de Deus se refere à união do casal de uma só carne, uma união que é indivisível. Por isso, irmãos, Deus odeia o divórcio, diz a palavra. Por isso nós temos que lutar por nossas famílias. Por isso dar o passo para um casamento tem que ser debaixo de muita oração, tem que ser debaixo de preparo, tem que ser debaixo de reflexão, tem que ser debaixo da bênção de Deus e da bênção dos pais. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu nunca vi nenhum casamento cujos pais não abençoaram. Nunca vi tal casamento dar certo. Quer ter um casamento abençoado? Busque a bênção dos seus pais e busque também a bênção de Deus. E terminando, valorize e defenda as famílias, e valorize e defenda as suas famílias, cada um a sua família. Eu gostaria que você consagrasse a sua família ao Senhor e que você repetisse comigo essa expressão de Josué 24:15. Vamos falar juntos? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos falar mais uma vez? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa declaração de Josué precisa ser a minha bandeira e a sua bandeira também, de nos posicionarmos
como crentes, como servos de Deus, de lutarmos pela nossa família, pela salvação dos nossos entes queridos, de sararmos do nosso coração marcas e feridas que ficaram para trás. Há uns 3 domingos atrás tivemos aqui uma peça de teatro com um grupo que veio lá de Vitória, no Espírito Santo, e a peça chamava-se Espelho. Aqueles que estiveram aqui vão se lembrar. E uma coisa que eu fiquei reparando, que os dramas apresentados aqui pelos personagens, dramas de rejeição, dramas de conflitos conjugais, dramas de pessoas que estavam mal resolvidas consigo mesmas, todos eles tinham como plano de fundo a família. Irmãos, a família, ela é um lugar para ser de bênçãos para cada um de nós, mas também, infelizmente, tem sido local de muitas marcas, de muitas mágoas, de muitas lágrimas. Mas Deus quer hoje transformar a sua história. Deus quer transformar a sua família. Deus quer colocar um bálsamo sobre aquilo que lhe feriu, colocar a bênção dele de cura sobre tudo aquilo que está afligindo o seu coração. Você precisa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso precisa ser uma bandeira minha e sua. Se há alguém na sua família que ainda não serve a Jesus, você precisa ter esse lema: essa pessoa, esse meu cônjuge, meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu sobrinho, todas as pessoas da minha família servirão ao Senhor. Eu gostaria que você orasse como eu tenho orado. Nós temos feito uma oração recorrente na nossa casa, e a nossa oração insistente a Deus é: Senhor, não permita que nenhum dos nossos familiares venham partir para a eternidade sem conhecerem e sem terem um relacionamento com Jesus. Que você repetisse, meu desejo é que você repita essa oração no seu coração, hoje e sempre: Senhor, não permita que nenhum dos meus queridos, nenhum dos meus familiares venha partir para a eternidade sem encontrar-se com Jesus. Você tem esse desafio e essa bandeira. Vivemos um tempo, meus irmãos, em que a família está sendo bombardeada por todos os meios, por todos os lados, em todas as correntes, em todos os ambientes. A família tem sido o alvo da vez. Ideologias e mais filosofias, as mais esdrúxulas que você puder imaginar, têm sido fomentadas, têm sido trabalhadas para destruir a família. Eu e você precisamos levantar uma bandeira de defesa da família, conforme está na palavra de Deus. A Bíblia criou um homem e uma mulher, criou macho e fêmea. Qualquer coisa fora desse padrão seja considerada amaldiçoado. Qualquer coisa fora desse quesito seja rejeitado por mim e por você. E isso nós temos, ao levantarmos essa bandeira, não podemos ficar em cores pastéis, não podemos ficar neutros, temos que tomar posição, e que você e eu tomemos essa posição. Eu gostaria de orar por você e com você agora, pela sua família, pela sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para que você saiba que, independente do seu estado civil, seja você casado, seja você solteiro, seja você viúvo, divorciado, desquitado, separado, não importa qual é o seu estado civil hoje, só importa uma coisa: Deus te ama, e isso deve lhe bastar para que você seja feliz com o Senhor. Mas a pergunta é: você já tem Jesus? Jesus já é o seu amigo? Jesus já faz parte da sua história? Você pode dizer que se relaciona com Ele? Você pode dizer hoje que Jesus já faz parte da sua rotina? Jesus já faz parte do seu dia a dia, das suas decisões, dos seus momentos? Ele está aqui hoje e Ele deseja ser o seu amigo, ser a sua companhia. Assim como Ele dava completude a Adão, Ele quer dar essa mesma completude a você, para que você se alegre nele, se regozije nele, como diz o Salmo 37,
Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se em Deus significa estar totalmente satisfeito nele. A despeito de faltar qualquer coisa, pode faltar até o que comer, até o que beber, mas estamos satisfeitos em Deus, estamos deleitados nele. Vamos orar? Gostaria que você orasse comigo. Vamos buscar a face do Senhor nesse momento. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, se você quer hoje colocar um marco de compromisso com Deus, de dizer que você e a sua família servirão ao Senhor, eu peço que você ore comigo agora.